Paz, irmãs. Semana passada, o Senhor teve um encontro muito especial comigo e liberou para mim uma palavra que me impactou muito. Por mais que nós possamos estudar a palavra de Deus, por mais que nós conhecemos e que nós nos reunimos aqui, Ele sempre fala conosco algo especial. E o que eu vou falar agora não é para ser uma frase de efeito, mas eu tenho certeza que Ele marcou esse encontro conosco aqui hoje, porque o que Ele me revelou é algo muito importante. Espero que Ele possa, espero que Ele comunique para vocês da mesma forma que Ele comunicou para mim. Quando eu recebi, eu tive certeza que essa palavra que Ele queria trazer para a igreja, para as irmãs. Por que essa palavra? Porque todo final de ano e todo início de ano, milhões e milhões de pessoas fazem listas de metas e projetos que querem atingir no novo ano. Isso acontece no mundo todo. Milhões e milhões de pessoas projetam prosperidade, que vai abrir uma empresa nova, que vai mudar no casamento, e tem muitas metas para atingir. Só que as pessoas não se dão conta. Eu, por exemplo, tenho 43 anos de idade. E eu não nasci no dia 1º de janeiro. Eu nasci lá em 1978. E tudo que eu não fiz até hoje na minha vida, agora em 2022, vai ser tudo diferente. Eu nunca consegui fazer determinadas coisas, mas esse ano eu vou conseguir. Mas eu não me dou por conta de que eu não nasci no dia 1º de janeiro. E que eu tenho uma bagagem de vida. Eu tenho um histórico emocional, um histórico de vida. E que não é assim para fazer mudanças. Nós podemos ir a psicólogos que podem ajudar a encontrar qual foi o ponto da minha vida em que eu me perdi, o que aconteceu comigo. Eu posso fazer o curso de cura emocional que tem aqui na igreja, que é maravilhoso, e eu posso tentar descobrir coisas que vão me ajudar. Mas eu jamais vou conseguir atingir metas e fazer mudanças se eu não tiver a força de Deus para me ajudar. Se o meu coração não estiver conectado com o coração dele. Então, o Senhor me deu uma chave. Não é uma chave mística, que eu acordo e digo, a partir de hoje vai ser assim. Não. É um propósito de vida. E eu estou cuidando durante esse mês de janeiro. Essa chave que Ele me deu. É o momento oportuno para nós nos analisarmos e fazermos o que Ele está pedindo. A chave, o ensinamento que Ele me deu, é algo que nós muito ouvimos falar. Humildade. No livro de Tiago, no capítulo 4. O livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim: Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, a partir do verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros.
Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Eu fui procurar algumas definições sobre humildade, e eu vi uma definição de um pastor que diz que a humildade é o oposto de um senso de direito que eu tenho. Porque desde que nós nascemos, nós temos um senso de direito. Eu estou andando pela rua, mas a Bruna não me olhou do jeito que eu merecia. Orgulho. O pastor chamou a minha atenção, mas quem ele pensa que é? Eu faço tudo certinho. E a pessoa já fica chateada, já fica brava. Com o ministro do louvor, que chama a tua atenção. Com o jornal que não chegou na tua casa na hora certa. Porque tu tem o direito de receber o jornal na hora certa. Pequenas coisas que não nos damos conta. Porque tem gente que pode dizer, Michele, mas eu sou humilde, eu sou uma pessoa simples. A humildade não está ligada a dinheiro. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus e vivia num palácio coberto de ouro. O orgulho está e no dinheiro fazer eu me sentir mais que o outro. A maneira como enfrentamos um diálogo com o nosso cônjuge. Como ele fala comigo. Quantas vezes, quando meu marido falou alguma coisa, eu quis fazer diferente. Não é bem assim como ele está dizendo. Orgulho. Muitas questões, pessoas podem dizer, não, eu sou humilde. Mas pequenas coisas, queridas, que mostram que tem um resquício de orgulho na nossa vida. Às vezes, sofrer bullying, quando a gente é criança, a gente cria um orgulho como um mecanismo de defesa. É assim que o diabo e o mundo nos ensinam. E a gente vai saber agora por quê. Às vezes, quando eu recebo muito elogio, eu me torno uma pessoa orgulhosa. Mas a Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo. Ele resiste ao orgulhoso. O que é resistir? Conservar-se firme. Não sucumbir, não ceder. Deus resiste ao soberbo. Ele não cede. E logo em seguida diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sejam humildes. Humilhem-se perante Ele. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque o orgulho é o pecado predileto de Satanás. O orgulho e a soberba é o principal pecado. Porque é assim que ele afasta as pessoas de Deus. Ele criou um engodo e eu, dentro do meu orgulho, planejo as minhas metas para o próximo ano, faço planos dentro do meu mundo e fico dando volta em torno de mim mesma, porque o Senhor me resiste. E assim ele faz com as pessoas. Enche o coração de orgulho. Por que o fulano não me cumprimentou? Em pequenas coisas, nós vamos aumentando esse muro na nossa vida. E nos afastando de um relacionamento íntimo com o Senhor. Por que resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Porque quando eu me humilhar perante o Senhor, quando eu tiver humildade de espírito, maior o meu relacionamento com Deus. E o diabo vai olhar para mim e vai enxergar Jesus. E então ele foge. Porque se ele olhar para mim e me ver,
ele não vai fugir. E nesse engodo, nessa trama de encher o nosso coração de orgulho, de criar um muro muito alto ou muito pequeno, tanto faz, de criar esse muro do orgulho na minha vida, o Senhor me resiste. Você é orgulhosa? O Senhor te resiste. Ele não cede. Não adianta ter projetos, não adianta querer sair do lugar, não adianta querer mudar de vida e reclamar que no meu casamento nada dá certo, no meu trabalho nada vai dar certo, eu não consigo pagar as minhas dívidas, eu não consigo sair do lugar em que eu me coloquei há 43 anos. Porque eu não tirei o orgulho do meu coração. E o Senhor resiste ao soberbo. Nós precisamos agir com muita seriedade. E isso não é uma chave mística, como eu disse. Isso é um propósito de vida. Eu acordar dia após dia com esse propósito, todos os dias, derrubando esse muro. Hoje aconteceu um fato simples no meu trabalho. Uma colega muito querida, que eu amo muito, me chamou a atenção. Deu um problema lá nas tuas férias porque tu fez tudo errado. Fiz um trabalho tudo errado e deu maior problema. E na hora eu lembrei da palavra de Deus, porque todo dia a gente tem que praticar. Eu não vou conseguir derrubar totalmente hoje todas as sementinhas que foram plantadas na minha vida ao longo de todos esses anos. Quando eu me inflamei para dar uma resposta que eu podia dar, eu lembrei e disse, que pena que eu errei. Na hora, o Senhor já começou a me treinar. Hoje mesmo. E todos os dias nós precisamos vencer isso, porque nós queremos alcançar. Nós queremos alcançar a felicidade. Nós queremos atingir metas. Mas a palavra diz, o Senhor dá graça aos humildes. E no verso 10 ele diz que ele vos exaltará. O humilde será exaltado. O humilde vai receber favor. E não o orgulhoso. Então, a humildade é a primeira chave que a gente precisa virar na nossa vida hoje. É um chamado de Deus. Abre os olhos e vai vencendo aos poucos para que você possa deitar a cabeça no colo de Deus e Ele possa não te resistir. Ele possa te retornar e te dar graça, te dar o favor que tu tanto precisa. A passagem bíblica que eu mais recebi, eu acho que umas 30 vezes durante a pandemia. Não sei se aconteceu com vocês. Hoje, inclusive, eu estava estudando um pouquinho, porque eu trabalhei o dia todo. Estava estudando bem cedo e uma pessoa me mandou. Porque não sabe que o Senhor resiste ao soberbo. O Senhor odeia o orgulho. Não estou falando que Ele odeia a pessoa. Ele odeia o orgulho. É o pecado predileto de Satanás e nós estamos imitando Satanás todos os dias, se não muitas vezes. Nós queremos um relacionamento íntimo com Deus, planejamos metas, temos planos, mas estamos andando do lado do diabo, porque estamos sendo orgulhosos como ele. Para ser orgulhoso não precisa dar um tapa na cara de alguém. Simples gestos mostram para Deus quando não estamos nos humilhando e aceitando a correção, aceitando a ofensa. Eu não tenho direito nenhum. O direito
que eu tinha era de ir para o inferno. Jesus foi para o inferno por mim. Esse era o meu direito. Jesus foi chamado de Beelzebu, lá pelos fariseus. Foi comparado que fazia milagres em nome de Beelzebu. Por que a Michele tem que passar a mão na cabeça dela todo dia para ela estar felizinha? Por que o pastor não pode chamar minha atenção? Por que uma irmã não pode me corrigir? Se até Jesus Cristo foi chamado de Beelzebu. Mais uma promessa humilde. Salmo 138, 6. Estou quase encontrando aqui. Salmo 138, 6 diz: o Senhor é excelso, o Senhor é elevado. Contudo, atenta para os humildes. A atenção de Deus está na vida daquele que é humilde em espírito. Daquele que não se julga com direito a tudo. Eu sou funcionária pública e funcionário público às vezes tem essa mania, né? E eu tinha essa mania. Que absurdo! Que injustiça, o governo não está olhando para mim, né? A gente tem essa mania de procurar justiça para nós. Esse senso de justiça que fere o meu orgulho quando algo vai contra mim. Mas o Senhor, a atenção dele, atenção eu fui procurar, que significa, apesar de todo mundo saber, atenção, concessão de cuidados, gentilezas. Para quem o Senhor dá gentilezas, cuidados, favores, graça ao humilde. Ele quer abrir os nossos olhos, porque muitas coisas não têm acontecido na nossa vida. Porque muitas vezes nós ficamos como o mundo, girando e girando e girando e planejando e não saindo do lugar. Porque a atenção, a gentileza, quem será exaltado é o humilde em espírito. É aquele que ouve. E mesmo com dificuldade, dia após dia, vai derrubando o murinho do orgulho. Dia após dia, vai derrubando o murinho do orgulho e o Senhor olha para ti e diz: eu já posso construir humildade nessa vida. Eu já posso construir humildade na vida dela. Porque ela está treinando, ela está derrubando o orgulho, ela está resistindo ao diabo. E então a bênção, que não traz a felicidade, vai ser concedida a ti. Porque o Senhor diz, independente, né, a felicidade do relacionamento com Ele, independente disso, Ele concede graça e gentileza àquele que é humilde em espírito. O Salmo 31, 23. Diz: amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sabe o livro da história da humanidade? Um dia nós falamos aqui sobre isso. Acho que faz um ano já. Eu tive que ensinar as crianças, domingo, sobre o nascimento de Cristo. E eu fui ensinar eles, e todos eles já sabiam tudo. Teve um que disse para mim, se tu quiser eu posso trocar de lugar contigo e posso dar aula. Coisa mais linda. Um pequenininho. Eles já sabiam tudo sobre o nascimento de Cristo, então eu tinha que contar uma novidade. Então eu vou contar uma coisa que eu acho que vocês ainda não sabem. Né?
dos livros que temos no céu com o Senhor. Todo mundo sabe do livro da vida. Muita gente sabe do livro da história da humanidade que estava fechado com 7 selos. E isso eles não sabiam. Então, eu consegui ensinar uma coisa nova para as crianças. O livro que era fechado com 7 selos e foi aberto por Cristo depois que ele morreu, ressuscitou e subiu com glória aos céus. E esse livro que contava a história da humanidade. Se Cristo não tivesse feito isso, nós não teríamos uma história, eu ensinei para eles. Toda a vida que vocês levam jogando seus joguinhos, relacionamento com os pais, nós não estaríamos aqui. Porque esse livro que conta a história da humanidade estava fechado e Jesus abriu. E sabe aquele projeto que não acontece nunca? Às vezes não é do tempo de Deus, que nós sabemos que tem o tempo de Deus, mas muitas vezes é por causa do nosso agir. Nós não deixamos que essa história, que essa herança que está prometida para cada um de nós, para cada uma de nós, existe uma promessa de uma herança e de uma história que às vezes não se cumpriu, porque eu não deixei que liberasse o meu orgulho, não deixou que o Senhor me concedesse esse favor até hoje. Esse livro foi aberto e muitas vezes depende do nosso agir para que a nossa história se cumpra, para que a nossa herança seja liberada a nós. Basta o Senhor ver resquício de humildade na nossa vida. Nós queremos orar por alguém que nos chama em casa e ver o poder acontecer e ver coisas grandiosas acontecerem. Mas como o Senhor vai me usar para fazer grandes coisas se eu ainda continuo com orgulho? Como Ele vai realizar maravilhas através de mim? Se Paulo disse, que para ele não se exaltar pelas magníficas coisas que Deus realizava através dele, me foi colocado um espinho na carne. Ele tinha esse problema que nós não sabemos, que a Bíblia não revela qual é, para que ele não se exaltasse pelas maravilhas que estava realizando, que Deus estava realizando através dele. Nós precisamos derrubar o orgulho de dentro de nós e aceitar em humildade a correção do Senhor, nos policiar dia após dia. Isso não é um resultado instantâneo. Porque eu falei dos fariseus, lá em Lucas 18, 9, lá em Lucas fala a parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha
será exaltado. Esses mesmos fariseus que se exaltavam, que oravam como se fosse para Deus. Ó Deus! Esses mesmos fariseus, logo depois, disseram para Jesus que ele estava operando milagres em nome de Beelzebul. Então o orgulho entra no nosso coração, ou talvez nunca tenha saído, e dia após dia Satanás vai trabalhando na minha vida, até que um dia eu faço a mesma coisa que os fariseus. Será que eu não tenho sido como os fariseus? Quando eu olho para o meu marido, para o meu namorado, para o meu colega de escola, para o meu colega de trabalho, será que eu não julgo eles pela vida que eles levam, diferente da minha? Nós temos que ter muito cuidado, queridas. Às vezes nós nem notamos e estamos agindo igual o fariseu. E Jesus resistia aos fariseus. Lucas 5, 31 e 32. Estou demorando aqui para encontrar. 5, 31 e 32. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O fato é que não existe nenhum são. E se alguma de nós se considera sã, isso é por orgulho, soberba. Se eu não reconhecer que sou doente, como Deus vai vir? Eu vim, ele diz, eu vim chamar justos. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico. Como ele vai ser médico na minha vida se eu me considero sã? Como ele vai operar uma mudança na minha vida se eu já me considero sã? Superior àqueles que estão no lado de fora. Melhor. Quantas vezes eu pensei, misericórdia que essa pessoa está fazendo, mas quantas vezes, sem querer, eu me considerei melhor que aquela pessoa por não estar fazendo a mesma coisa que ela. Que nem tem o conhecimento, que nem recebeu a graça de Deus ainda como eu já recebi. Quantas vezes eu posso ter agido como um fariseu e o Senhor olhado para mim e dito, tu quer o meu favor, tu quer a minha graça, mas tu está imitando Satanás. Tu está fazendo o que ele te ensinou e não o que eu te ensinei. Marcos 2,15 fala parecido com o que a gente leu agora. Marcos 2,15 diz: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Eles estavam indo atrás de Jesus para receber os milagres e para receber a palavra de Cristo. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Será que nós não fizemos como eles alguma vez na nossa vida? Eles estavam indo atrás de Jesus, os pecadores, para ouvir a palavra, para receberem milagres, e estavam sendo julgados por aqueles que se achavam
mais fortes que qualquer um. Na verdade, a nossa força só pode ser encontrada em Deus. Não sei se vocês lembram, quando eu era criança, tinha tipo um poema, acho que todo mundo conhece, que falava pegadas na areia. Que a gente andava, que era dois pares de pegadas, o meu e o de Deus. Mas nos momentos difíceis só tinha um par de pegadas porque o Senhor carregava a gente no colo. Hoje eu me dei por conta que isso não é bem assim. Me dei por conta que desde o ventre da minha mãe eu sou carregada no colo por Deus. Nunca foi pela força do meu braço. Nunca venci nada por mim mesma. Nunca as minhas pegadas sozinhas tiveram valor. Sempre Deus te carregou no colo. Sempre. Lá, eu não vou abrir tudo com vocês, mas esse aqui também é importante. Em Apocalipse 3:17, Jesus está falando com uma igreja. E olha quão grave isso é. Quantas igrejas nós vimos fechando, muitas coisas que não dão certo, eu não estou julgando, eu não sei os motivos. Mas lá em Apocalipse 3:17, quando ele fala com a igreja de Laodiceia, diz assim, Jesus falando para o líder da igreja, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Sem Jesus, a igreja é miserável. Sem Jesus, a igreja é pobre, não tem nada. Sem Jesus, a igreja é cega, não sabe por onde andar. Sem Jesus, a igreja está nua. E muitas pessoas nas igrejas e líderes exaltando os seus corações e as suas obras. Quanto cuidado cada um de nós precisa ter, queridos. Jesus falando, tu pensa, tu é orgulhoso. Isso aqui, ele está falando para uma igreja orgulhosa, que estava se achando forte, que estava se achando rica. Olha só como eu operei milagres essa noite. Olha só como o povo me aplaudiu. Olha só como nós somos poderosos. E Jesus diz, não, tu é miserável, tu é pobre, tu é cego e tu é nu. Porque nós precisamos derrubar o orgulho das nossas vidas. Não podemos nos exaltar jamais, queridas. Paulo, maior dos apóstolos, disse, não precisa abrir, 2 Coríntios 12:21. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram. Humildade, humilhação. Você quer estreitar um relacionamento com Deus? Você quer enxergar coisas que outras pessoas não enxergam? Você quer sentir coisas que outras pessoas não sentem? Você quer receber a bênção? Você quer estar deitado no colo dele e ele passar a mão na tua cabeça? Te humilha. Seja humilde em espírito. E o diabo vai ficar furioso. Mas ele vai fugir de vocês. Ele vai fugir de nós. Ele vai bater em retirada, não da boca para fora. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo, que é orgulhoso, e ele fugirá de vós. E ele vai bater em retirada, de verdade. Mas eu preciso acabar com o orgulho.
A humilhação tô indo para o final, tá, queridas? A humilhação é necessária. Lá no arrependimento, quando a gente se converte. E a humilhação é necessária durante toda a caminhada que eu tenho com Deus. Humildade, honra, disciplina é o que eu estou buscando para a minha vida. Disciplina. Ano passado, o pastor Denis falou que estava acordando de madrugada para orar, para se aproximar de Deus. Um dia ele pregou aqui e contou, e eu vou fazer a mesma coisa. Chegou até o fim do ano, eu não fiz nada. Eu acordava colada na cama, o olho grudado, não conseguia abrir, mas eu me determinei nesse ano de esmagar a minha carne para ter mais intimidade com Deus. De esmagar a minha carne contra o sono, de acordar cedo. E tem sido maravilhoso eu poder me relacionar mais e mais com Ele. Mas se eu acordar de madrugada e manter o orgulho, o Senhor vai continuar me resistindo. Então eu preciso virar essa chave. Eu preciso de honrar. Existem pessoas que vivem realmente na miséria. O pastor Luiz pregou aqui num culto de ceia. A desonra traz a miséria. Questões que precisamos ir consertando dia após dia. A falta de disciplina também é uma forma de orgulho. Eu não consigo cumprir nenhuma meta que eu tenho comigo mesma, de acordar mais cedo para ter com o Senhor, para ler a Bíblia, para conversar com Ele. Por que eu não consigo ter essa disciplina? Porque no fundo, eu acho que a força do meu braço ainda vai me ajudar. Acontece que desde o ventre da minha mãe eu sou carregada no colo por Deus. E até hoje. E espero que Ele me carregue por toda a eternidade. Enquanto a gente não se der conta que ter esse senso de justiça, como se eu tivesse direito a cobrar, vai me afastar de Deus, eu não vou crescer. Como eu disse, né? Você merecia o inferno, mas recebeu o céu. Que direito eu ainda acho que tenho para cobrar de alguém? A última passagem que eu vou ler para vocês, em Isaías capítulo 2, versículo 11. Isaías 2:11 diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos no dia do Senhor, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Queridas, nós podemos chegar na Terra Prometida de uma maneira bem fácil. De uma forma bem rápida você pode chegar na Terra Prometida. Mas você pode levar 40 anos. Você pode levar a vida toda e não conseguir chegar até lá. Você pode, em pouco tempo, alcançar a herança que Deus tem para a tua vida. Mas você pode demorar muitos anos e pode passar a vida toda sem conseguir alcançar. Depende se você se propõe a virar essa chave.
É um chamado sério que o Senhor tem conosco. É um chamado sério. Ele está dizendo, te humilha para que eu me aproxime de ti. E aqui, ele deu as promessas. O humilhar ao humilde de espíritos é o reino dos céus. O reino dos céus já pertence ao humilde hoje. Não está dizendo que vai ser. O reino dos céus já pertence ao humilde agora. Ao humilde, ele dá graça. O humilde será exaltado. O humilde receberá favores. O humilde receberá gentilezas. Mas, principalmente, o humilde vai ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E essa é a maior das felicidades. Um relacionamento íntimo com Deus. Queridas, isso é fundamental. Que nós possamos nos propor, nesse ano de 2022 e para toda a nossa vida, mas começar agora a buscar humildade e derrubar, desconstruir o orgulho que foi construído desde que nos relacionamos com o mundo lá fora. Desconstruir o orgulho e construir a humildade. E vocês vão conseguir enxergar, vocês vão conseguir ver o favor de Deus na vida de cada uma aqui. Em nome de Jesus. Vocês podem se colocar de pé, queridas, que eu gostaria de orar antes de passar o microfone para o pastor. Deus, Pai poderoso, Senhor, nós viemos aqui essa noite, Deus, para te buscar, para te encontrar, para te ouvir. E te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda a sermos humildes. Nos ajuda a enfrentarmos o orgulho e vencermos, Deus. Para que o diabo fuja de nós, porque ele vai te enxergar na nossa vida. Nós te pedimos para este ano e para todos os anos que se seguirem, esteja junto de nós, nos conceda o teu favor, nos conceda as tuas bênçãos, aquelas que o Senhor tem para nós e não aquelas que nós estamos buscando sem a tua vontade, Deus. Olha para nós com favor, porque nós queremos buscar a humildade e te agradar, ter um relacionamento íntimo contigo, porque o Senhor é tudo o que nós temos. Continua nos carregando no colo, Pai. Continua nos abraçando, nos protegendo e nos guiando para um caminho de humildade, que é o caminho que o Senhor está nos chamando hoje, para que possamos estar junto contigo. Amém.